Bom dia, queridos amigos, queridas amigas do Rita de Cássia. Muito bom estar aqui no ambiente ainda que virtual, mas sabendo que estou conectado e que vocês estamos todos conectados nesse momento em que temos que seguir a obediência não só do bom senso, mas também das próprias leis para nos mantermos afastados. Mas isso vai passar, um dia nós vamos estar juntos, vamos pedir a Deus. Vamos então aproveitar e pedir a Deus a providência divina que nos envolva a todos nas suas vibrações de paz, nas vibrações maiores da inteligência suprema que reina todo o universo, mas especialmente pelo coração amoroso de todos os espíritos que trabalham em nome de Deus, para que possamos ter nesta hora um alimento ao nosso espírito, para que possamos continuar seguindo em nossa jornada, buscando estar cada vez mais próximo de Deus, nosso Pai, e mais em paz, mais felizes, mais leves. Enfim, Senhor, que esse momento possa ser não só um momento útil, mas também um momento agradável aos nossos espíritos. Graças a Deus. Eu estou querendo fazer uma reflexão com vocês nesse momento sobre a experiência religiosa nossa. Eu tenho me dedicado muito a avaliar a minha própria condição e a condição daqueles que me cercam, daquilo que me chega do mundo. Eu acho que nós estamos tão necessitados de fazer uma reforma, e o termo é esse mesmo, uma reforma religiosa, e inspirando mesmo nos benefícios que nós tivemos todos com a reforma protestante. Nós todos nos beneficiamos, os próprios católicos se beneficiaram da reforma protestante, né? Nós hoje temos o acesso à leitura livre do Evangelho e uma interpretação livre do Evangelho do Novo Testamento por conta da reforma protestante. Até a reforma, esses livros preciosos, eles não eram liberados para qualquer um ler e interpretar e estudá-lo. Então vocês vejam que tem 500 anos dessa possibilidade que nós temos. E inspirado nela, na reforma protestante, eu acho que nós temos que fazer uma reforma hoje. Não precisa de ser uma reforma institucional, não precisa de ser algo marcante num momento como foi naquela época que foi, né, liderada por espíritos que vieram com essa missão, né, como Lutero, né, como mais uns 2 ou 3 que são nomeados como líderes da reforma protestante. Mas essa não, essa, como a própria codificação espírita coloca, agora não tem mais sentido esse tipo de atividade para marcar uma evolução na humanidade. Mas hoje ela é impessoal, ela não é ela está disponível. E eu me inspirei, como espírita que sou, em todo esse raciocínio da evolução, da religiosidade, até da própria religião, né, ao longo da história, para que, analisando a nossa situação
a situação da humanidade, eu percebesse, assim como acredito que muitos de vocês também, de que há uma necessidade de uma reforma religiosa. E por conta não só dos próprios ensinamentos do Cristo, das próprias possibilidades da reforma protestante e daquilo que a gente tem de disponível no pensamento científico, no pensamento filosófico hoje, artístico também, nós temos a preciosidade da revelação espírita, e isso poderia ser uma grande base, não que vá mudar as estruturas do cristianismo, não, a própria Espiritismo fala que não veio alterar a mensagem do Cristo, né? Veio trazer explicações, veio trazer meios para uma melhor compreensão da mensagem do Cristo. De certa forma, foi algo a que se propôs a reforma protestante, né? Uma mudança na trajetória cristã, né? Desde a época obscura da Idade Média, né? Foi praticamente o que encerrou a Idade Média, né? O movimento protestante, de reforma protestante, foi um dos componentes do Renascimento. Mas hoje a gente poderia falar de uma reforma espírita. Não tem problema nenhum a gente colocar que dentro dessa tradição judaica cristã, né, o espiritismo é um componente fortíssimo de reforma, não no sentido de mudar estruturalmente o cristianismo, porque as vigas mestras do cristianismo estão no Evangelho de Jesus. E a gente, estudando o Espiritismo, a gente vê isso, né? Mas uma ampliação das possibilidades de entendimento do que Jesus quis dizer. Que, por sua vez, Jesus veio também não destruir a lei mosaica, mas dá-lhe complemento e esclarecimentos. Isso ele faz claramente no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Dá uma nova versão, uma reforma na lei mosaica. É uma repaginada na lei mosaica. Tanto que quando o fariseu o pergunta, qual é o mandamento maior da lei? Jesus já faz uma reforma, muita gente não se dá conta disso, né? Que Jesus pega 2 mandamentos da lei mosaica e junta num só, trazendo uma possibilidade de entendimento maior do que é o mandamento maior da lei, né? Ele responde um mandamento que está no Deuteronômio e junta com um que está em Levítico e faz dele um só entendimento, que é o eixo, hoje, era o eixo de toda a cristandade, né? Responde Jesus ao fariseu, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e maior mandamento, está no Deuteronômio. Aí, depois ele fala, e este o segundo que lhe é semelhante, amai ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Isso está no Levítico. Para aqueles que quiserem uma referência
para não me deixar mentir sozinho. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e o segundo está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não existe na lei mosaica esses dois mandamentos juntos. E tem uma justificativa do Cristo. Hoje a gente entende o porquê que ele une os dois e diz que são semelhantes, porque ajuda a todos nós na nossa própria experiência religiosa. Porque os judeus na época fizeram um foco na questão do amar a Deus e transformaram esse mandamento numa institucionalização desse mandamento e fizeram um modelo de forma, de aparência. E a questão do amor ao próximo como a si mesmo, Jesus já vem no Sermão da Montanha falar: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não, Senhor. Eu, porém, vos digo: amai ao vosso inimigo, fazei o bem àquele que vos faz mal, orai por aquele que vos persegue, para que sejais reconhecidos como filhos de Deus, vosso Pai. Então, você vê como ele sobe um degrau na compreensão, no ensinamento. A compreensão é nossa, no ensinamento a respeito de qual é o eixo mosaico cristão. E depois, hoje, recentemente, o Espiritismo não vem mudar nada com relação ao eixo da religião espírita, que é fora da caridade não há salvação. E aí, a gente pode se apoiar para começarmos a nossa reflexão nas questões 620, começando na 621, porque é aqui que começa toda a ideia da reforma espírita. Ainda que não seja diferente do que o Cristo falou, porque quando o Cristo fala, procura o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, né? Ele fala que esse reino de Deus não é algo que está fora de nós. Ele fala: não procurais. Se alguém lhe disser que ele está ali ou acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que vem a ser a nossa adesão às leis divinas. Mas aí, na questão 621, né, os Espíritos já vão dando para a gente o que é o entendimento, para não ficar pedra sobre pedra a respeito daquilo que é a nossa experiência religiosa, que deve estar dentro de nós. Ele fala assim: onde está escrita a lei de Deus? Resposta curtíssima: na consciência, ou seja, não estão nos códigos, não estão nos evangelhos, não estão nos livros, sejam lá quais forem nessas monte de pilha de livros que a gente acumula para tentar aprender a viver. Aprender a viver é fazer um exercício de busca, de introjeção em si mesmo e buscando em si mesmo aquilo que é a diretriz para o seu caminho. E foi Jesus também no Sermão da Montanha que nos deu essa diretriz. Se você estiver na dúvida, porque toda a nossa
religiosidade é testada na relação com o próximo. Porque com a relação com Deus, só uma questão consciencial. E por isso Jesus junta os dois mandamentos da lei mosaica num só. Porque é a mesma coisa. Quando você se relaciona com o próximo, você está testando o seu aprendizado da lei. A experiência do próximo é uma experiência sua. A experiência religiosa é a experiência do seu acerto ou do seu erro consciencial. Isso, qual foi a referência que Jesus deu? Se você tiver em dúvida, não tem problema. Aplique a chamada regra áurea, né? Fazei ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo. E os Espíritos ainda complementam. Melhor ainda, também, não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem com você. Mas só que não pode fazer só esse primeiro, porque senão você fica na forma negativa da regra áurea. É preciso ficar na positiva e também na negativa. Ou seja, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse, senão você se omite. Não faça o outro é só um complemento da primeira. E há uma diferença grande nisso. Tem muita gente que não faz mal, mas não faz o bem. E não fazer o mal e não fazer o bem é fazer o mal. Esse mesmo capítulo que nós estamos lendo da lei divina e natural fala muito bem sobre isso no final dele. Aí tem um desdobramento dessa pergunta, 621A, que fala assim: uma vez que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Resposta: ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Isso vai acontecer sempre, porque nós nos distraímos muito com esse aprendizado da vida pela ótica material. Mas não. De tempos em tempos, nós esquecemos de quem somos e desprezamos aquilo que somos. E é preciso que o Cristo venha, e é preciso que a doutrina, que haja reforma protestante, é preciso sempre que estejam junto a esse contingente humano que habita esse planeta, sempre espíritos missionários para nos lembrar: olha, não faz assim, olha, existe um Deus, existe um Alá, existe um Yahvé, existe um Adonai, existe os vários nomes que as várias culturas religiosas deram para um ente superior, só o Criador. Então, ele faz essa ressalva, e mais adiante, na 626, a gente começa a entender o que está acontecendo. Ele pergunta assim: as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Resposta dos Espíritos. Aliás, ele complementa ainda assim: antes dele, as pessoas só as conheciam por intuição, o que é uma verdade. Mas ele complementa isso. E é muito rica essa pergunta e essa resposta, porque elas trazem um raio-x de quem somos. Ele fala assim: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las, quando quis. Porque nós já, desde que saímos do paraíso, nós temos a chancela do livre-arbítrio.
Porque naquele ato, foi um ato de livre-arbítrio nosso. Foi um ato de progresso nosso, ainda que nós tivéssemos feito a escolha do mal. Mas foi um ato de progresso. Porque, na realidade, aquilo não foi um ato do mal. É o mal entendido como erro. O pecado original foi um erro original, não um pecado original. Isso alivia bastante a nossa culpa histórica. O erro faz parte da nossa evolução. Assim como estamos errando hoje, desprezando a experiência religiosa. Virou um palavrão, religião, por conta de nós mesmos, por conta dos nossos erros. As pessoas desprezam a ideia da religião, cuidam da ciência, da filosofia, das artes e desprezam a ideia religiosa. Né? Tanto que a ideia religiosa é tratada no livro, em toda a codificação, de uma forma muito indireta. É uma estratégia de não assustar aqueles que se arrepiam. Né? Mas Kardec trata dela muito bem na sua palestra de novembro de 1868. O Espiritismo é uma religião, né? Porque em todas as definições do Espiritismo é uma ciência e uma filosofia, mas é também uma religião. É uma religião no contexto original, sentido etimológico da palavra religião, que é religare, que é a experiência de você se ligar novamente, porque você se desligou. Desde o erro original, nós nos desligamos e seguimos uma trajetória de equívocos. E estamos desligados da nossa própria natureza. Por isso, hoje é importantíssimo falarmos da experiência religiosa, das necessidades da nossa religiosidade. É só olhar o mundo como está e nós percebemos que está faltando religiosidade, não essa religiosidade dos fariseus modernos, dos hipócritas modernos, dos interesseiros modernos que, tal como na Idade Média, usam da religião para se elegerem, para se conseguirem uma cadeira no Congresso, com interesses pessoais, porque acredito que hajam bem-intencionados, né, religiosos que são bem-intencionados e ocupem uma cadeira no Congresso para fazer o bem. Acredito nisso. Mas existe uma grande parte deles que estão lá defendendo interesses próprios ou interesses dos seus grupos. Isso é religião também, no sentido original. Porque qual é o seu propósito? Assim como Jesus falou, não ajunteis tesouro na terra, porque os ladrões roubam e as traças corroem. Ajuntei seus tesouros no céu, porque os ladrões não roubam e as traças não corroem. Pois onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Aonde a gente coloca o nosso tesouro, aí está a nossa religião. Qual é o propósito da vida de cada um? Essa é a religião. É nisso que você se liga. Esse é o significado original de religião. Aqueles que estão atrás da política, a religião deles é a política. Aqueles que estão atrás do dinheiro, a religião deles é o dinheiro. Estão servindo não a Deus, ao dinheiro. Estão servindo não a Deus, à política. Estão servindo a poucos que
utilizam-se do dinheiro para servir a Deus. Aí está certo. Outros se aproveitam da política para servir a Deus. Perfeito. Mas é isso? É isso? A maioria não está fazendo isso. A maioria está defendendo os seus interesses pessoais e fazendo política para atender a interesses particulares ou de grupos, não a Deus. Isso está faltando. Porque se não tivéssemos com essa carência, com essa ignorância, no sentido de ignorar a própria natureza, nós não estaríamos vendo a fome, vendo os desalentados, vendo aqueles irmãos que estão numa situação de extrema necessidade. Porque não é isso. Nem que Moisés falava, nem Jesus falava, nem Lutero falava, nem todos os espíritos da codificação falaram. E nem aqueles que estão aí encarnados estão falando. Como que vamos resolver isso? Com leis? As leis já existem. Está na sua consciência. Vamos fazer isso como? Com a reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma fiscal, a reforma... Deixa isso para o pessoal cuidar. Não é uma atitude a ser tomada por você, por cada um de nós. Ainda que a gente participe como cidadão dessas questões, mas a gente como cristão, nem como cristão, porque essas questões estão em todas as religiões. Ele fala aqui, vou continuar lendo aqui. Mas tratar da experiência religiosa, nós precisamos disso, para exatamente contribuir com uma reforma da religião, com uma reforma espírita, se você for espírita, porque o espiritismo é um escândalo de recursos intelecto-morais para que a gente aprenda a lidar com uma reforma da nossa atitude e sermos um contribuinte, um humilde participador da família humana, um homem, um aprendiz de um homem de bem, que é o homem religioso universal. Em todas as religiões se fala de um homem de bem. É aquela base comum em toda a família humana, e que tem nos cristãos, nos muçulmanos, nos judeus, todos eles, quando se reúnem nas suas sinagogas, nas suas mesquitas, nas suas igrejas, nos seus templos, falam de misericórdia, falam de compaixão, falam de fraternidade, falam de solidariedade. Só que eles falam para eles mesmos. Eles não se dão conta de que o inimigo é seu irmão. Ainda que você tenha dificuldade com o entendimento dele, mas vai buscar no âmago, na cerne da questão de cada uma das religiões e das culturas religiosas, você vai encontrar identidade com o cerne da sua religião, do seu modo de pensar. Há um grande desvio, uma grande ignorância do homem a respeito do seu momento atual. Continuamos a alimentar conflitos com irmãos nossos.
Estando as leis escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-la. Vamos procurar. Vamos querer primeiro, né? A 627, ele na resposta, eu não vou ler toda para a gente não precisar ficar. Ele fala assim: terão os espíritos alguma coisa a assinar além daquilo que ensinou Jesus? Ele fala assim, os espíritos falam assim, da revelação espírita. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só guardam a aparência a fim de ocultarem as suas torpezas. É isso que é a reforma espírita. É trazer a ideia religiosa, o pensamento religioso, a experiência religiosa a um outro padrão de comportamento e de compreensão. Que foi a religião foi apropriada por essas pessoas mal intencionadas que usam a religião, né, como manobra, peça, instrumento de manobra para seus projetos de poder político, social. E a última questão é por que nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos, é a questão 628. Né? Ele responde no final, a resposta é longa também, vocês depois podem ler com os detalhes. Minha ideia é só estimular essa ideia da reforma espírita, da contribuição do espiritismo na reforma da ideia religiosa. Entretanto, para o homem estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nem tradição, nenhuma religião que seja desprezível, porque todos encerram germes de grandes verdades que, embora pareçam contraditórias entre si, já que estão dispersas em meio a acessórios sem fundamentos, e por aí vai, ele fala assim: não deixeis de tirar temas de estudos desse material que tem em todas as religiões. Eles são riquíssimos e podem contribuir bastante para a vossa instrução. O que os muçulmanos, os judeus, os budistas podem nos ensinar? E até dentro da cristandade, porque você tem a cisão no próprio cristianismo. Por quê? O que eles têm? A percepção de que somos todos iguais, idênticos do ponto de vista original. Nós somos irmãos uns dos outros. Essa é a instrução a ser adquirida. Essa é a reforma que é necessária ser feita. Por que nós alimentamos as nossas dissidências e não alimentamos o nosso sentimento fraterno para com todos? Essa é uma pergunta, é uma experiência individual a ser feita. Por que me irrito tanto com o diferente, sem ao menos me dar o trabalho de buscar identidades com ele? É preciso a gente saber que somos irmãos. É preciso que a gente saiba que Deus é nosso Pai, é Pai de todos. Pai nosso, todos. Então, isso é algo que
eu vejo que é um trabalho de reforma íntima de todos nós. O espírita tem uma possibilidade preciosa, uma oportunidade única, porque eu não vejo, sinceramente, um arcabouço tão rico de conceitos, ideias, pensamentos, orientações, explicações que trazem essa possibilidade do entendimento dessa situação que estamos vivendo, para que a gente não fique se sentindo desamparado porque estamos enfrentando uma crise dessa. Tudo tem sua razão de ser. E nós não devemos nos subjugar a uma situação dessa. Porque o benefício dessa situação nós só vamos ver no futuro. Deus está no comando de tudo. E para ir caminhando para o final, eu vou citar 2 artigos que tem na Revista Espírita de 1866, maio de 1866, é o primeiro artigo de maio, chama Deus está em toda parte. Esses 2 artigos, esse e o seguinte, que chama A Visão de Deus, a visão não de Deus, a nossa visão de Deus, nos ajuda muito nesse exercício que nos propomos a fazer da experiência religiosa e do crescimento, da evolução da humanidade. Ela está com uma barreira, no meu entendimento. É preciso romper os preconceitos e os desvios de entendimento a respeito da religiosidade, que o homem moderno acha que resolve a sua vida sem a religião, sem a sua religiosidade. Eu até nem coloco a questão religião, são 2 questões. Nós não vamos entrar nisso, senão a gente não acaba o tema de hoje. Mas sem a experiência religiosa, da religiosidade, o homem moderno não vai resolver a sua vida. Eu me arrisco a falar. Não vai. Porque ele está focado na vida material. O foco dele é na vida material. E sem a sua espiritualização e a sua religiosidade, ele não vai resolver. Vai chegar no final da vida e vai entrar em crise. E, em parte, isso está naquela pergunta que eu fiz. Só por intuição que as pessoas conhecem as leis de Deus? Isso é um fato. A própria codificação fala disso. Os espíritos imperfeitos, eles só têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Está lá, questão 100 e pouco. Escala espírita. Quando evoluem, compreendem a Deus. Esse é o motivo de eu ler alguns trechos desses 2 artigos. Que nós precisamos sair da faixa de intuição só de Deus, porque para o homem moderno, emancipado intelectualmente, ele não gosta de nada que seja invisível, e Deus é invisível. Mas eu faço uma analogia, aproveitando essa situação que a gente está vivendo. Alguém consegue ver esse vírus? Só os pesquisadores com microscópico, mas nós estamos submetidos a ele. Tem muita gente que não acredita que esse vírus esteja aí, né?
Agora parece que já não, mas, no entanto, a gente vê os efeitos da presença do vírus na nossa vida. É invisível, mas a gente acredita no vírus pelos efeitos da presença dele, invisível. E, no entanto, a gente não se dedica a trabalhar com a ideia de Deus invisível, mas presente, buscando interpretar os efeitos da presença de Deus. O que, de certa forma, tem uma outra barreira, que é: nós estamos num planeta onde tem espíritos rebeldes à lei de Deus, onde há um contexto todo evolutivo de estarmos aqui todos juntos, né? Então, há uma carga de sofrimento que a gente traz de um passado histórico de rebeldia. Rebeldia dentro do contexto do erro original, né? Então, nós temos uma dificuldade de entendimento, mas já existem algumas conquistas da ciência dos homens, material, que ajudam ao entendimento espírita, que é o fluido cósmico universal, que a ciência já descobriu que existe matéria em todo o universo, que existe essa semimatéria, esse fluido que preenche tudo, já é uma descoberta da ciência, né? E aqui ele fala o seguinte: como eu vou acreditar em Deus se eu não sei se ele está comigo aqui? Mas está. E aí ele fala assim, ó: a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser, por mais ínfimo que seja dele, não esteja, de certo modo, saturado. Assim, estamos constantemente em presença da divindade. E é com razão que se diz que Deus lê nos mais profundos recônditos do nosso coração. Como disse o Cristo, estamos nele como ele está em nós. Gente, Deus está conosco. Nós é que não estamos com ele. Percebem? Percebe que a experiência religiosa é preciso chegar para nós. Nós precisamos reformar, com os recursos da doutrina espírita, as velhas contradições, a velha ignorância, no sentido de ignorar a presença de Deus, as velhas estruturas religiosas que precisam ser reformadas e ampliar com todos esses ensinamentos espíritas a sobrevivência do espírito, ou seja, nós vamos sobreviver à morte, a presença de Deus em nossas vidas, a pluralidade das existências, o passado e o futuro explicados por essa pluralidade das existências, né? A essência humana é a mesma da natureza, nós viemos da Terra e à Terra vamos voltar, para darmos um caráter reformado do amai a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu espírito. E ame ao próximo teu irmão como a ti mesmo, mesmo que tenha problemas com ele. E a experiência religiosa não pode descartar o próximo, mesmo que seja um diferente nosso, um inimigo. Esta é a reforma. Esta é a forma como nós vamos fazer evoluir a humanidade, humanizando-a de uma forma aonde
nos enxerguemos todos como irmãos. Vamos deixar alguém com fome ou desabrigado ao relento? Não, nós não fazemos isso com nossos irmãos. Precisamos entender a presença de nosso Pai maior junto a nós. Abrir a nossa possibilidade de entendimento de sua relação conosco. Perceber o amor dele por nós, para que de fato possamos devolver com amor a sua providência a nós todos. Muito obrigado.